Olá, gente, tudo bem? Vamos começar outra live hoje. Você sabe que essa live, quando eu pensei nela, eu fiquei assim, nossa, vai ser muito interessante, porque é um assunto, né? O que pensam os homens? O que a gente fica assim, né? Querendo entender muitas vezes a cabeça masculina. E tem um universo todo aí também que a gente precisa, vamos dizer assim, desvendar, né? E eu comecei a me lembrar de um livro que eu li na década de 90, fui até pesquisar, ele saiu em 1995. Se chama Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Um livro que ficou muito famoso na época. Esse livro, depois até a Mônica Bartelli, essa atriz maravilhosa, fez até aquelas duas peças, Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. E acho que é sempre assim uma distinção entre como agem homens e mulheres, né? E ficou uma coisa muito interessante a maneira como o autor John Gray colocou. E hoje nós vamos entrevistar um cara maravilhoso que tem um trabalho incrível falando sobre justamente a terapia com homens, né? É o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, que tem um trabalho muito específico também com a comunidade masculina e também está lançando um livro incrível, gente. Sabe como é que é o livro dele? Cartas de um terapeuta para seus momentos de crise. Quem não tem momentos de crise, não é mesmo? Então, o Alexandre é uma pessoa que é um psicólogo, que tem mestrado na PUC do Chile, é palestrante, é escritor, enfim, eu acho que ele vai nos trazer assim muitas informações importantes sobre esse universo masculino. Então eu vou procurar se o Alexandre já entrou, estou vendo aqui muita gente já participando aqui, deixa eu ver aqui. Regina Célia Monteiro, Bia Franca, Cristina Calda, Ivone Cesac, Neide, também Matheus, Ana Bia Franco. Bom, já tem gente entrando aqui, eu vou procurar aqui o Alexandre para ver se ele já entrou. Eu espero que sim. Cláudio Pereira, meu marido, sempre aqui, né? Muito bom a gente saber que o companheiro da gente está junto com a gente nesses momentos. Estou procurando aqui o Alexandre. Será que ele ainda não entrou? Acho que ele ainda não entrou, o Alexandre. Estou vendo aqui Márcio Windsor, Clélia, Cris Rude, Paula Kinderé, Maria Eugênia Barcinski, Bete Amêndola, Eliana Moura, Cecília Borges, Miguel Felipe João, Cecília Borges, uma grande chefe, maravilhosa, Ana Beatriz Franco. Ele ainda não entrou, gente. Eu estou vendo aqui que o Alexandre ainda não entrou. Enfim, vamos continuar um pouquinho aqui esperando por ele. Não é? Eu acho assim sempre um suspense essa entrada. Ah, o Alexandre está aqui. Alexandre Coimbra Amaral. Vamos chegar aqui. Estamos aguardando, está conectando, vai entrar. Oi, Alexandre! Oh, Tudo bom? obrigado. Prazer em falar com você. Tudo bom? Você sabe que é sempre um suspense essa entrada, né? É, né? Que Porque a gente... prazer falar contigo, Márcia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Uma olha, alegria. muito obrigada. Eu fiquei tão feliz. Eu vi que você publicou, que você me seguia no Jornal da Manchete. Fiquei muito contente mesmo. Sim, nos áureos tempos. Mas tá muito bom, fiquei muito feliz. Alexandre, você sabe que eu quando comecei a pesquisar sobre a temática masculina, entrei logo na sua página e vi que você tem esse grupo Terapia de Homens, né? E achei interessantíssima a maneira como você juntou esse assunto e as pessoas para justamente debater, porque a gente tem aquela imagem, né, que o homem não gosta de terapia, que o homem é o terapeuta, mas que a gente pensa sempre que para levar um homem para a terapia é uma coisa mais complicada do que uma mulher decidir, eu vou fazer terapia. Eu queria saber se você realmente pensa assim também, ou se isso tem que ser desmistificado. Olha, boa noite para todo mundo que está aí nos acompanhando. Eu realmente penso isso, Márcia. Só para você ter uma ideia, eu sou terapeuta familiar há mais de 20 anos.
E quando a gente reúne a família para falar de qualquer questão, geralmente a família entra em terapia com problemas com transições familiares, com a chegada do primeiro filho, com a passagem da infância para a adolescência, com o envelhecimento dos pais, né, com a necessidade de você cuidar de idosos ou trazer idosos para sua casa, com uma transição para uma doença crônica, o aparecimento de uma doença crônica ou de uma doença como um câncer. E sempre isso são motivos que levam a família para a terapia. E é muito difícil a adesão masculina. Geralmente é difícil. A mulher é que pede, né? Às vezes traz o marido arrastado, né? Mas ele chega com aquela cara de festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Muito bom isso. E aí, quando eu propus isso, eu estava começando numa clínica aqui em São Paulo, de uma amiga, e eu falei com ela, olha, eu preciso do seu salão emprestado, eu vou fazer uma vez por mês, mas olha, tem que ser gratuito, porque se não for, o homem não vai aderir, e no final de um ano eu acho que a gente pode ter 10 pessoas no grupo. Você topa? Ela falou, topo. Então ela bancou isso. No primeiro encontro tinham 37. Poxa, foi uma boa adesão, hein? Foi. Então, isso foi uma prova de que faltam espaços, sabe? Espaços que sejam criados com segurança, com sigilo, para o homem se sentir à vontade para falar das suas fragilidades. Porque a cultura machista ensina que a gente não pode expô-las, porque isso é um demérito, né? Isso é uma vergonha, é uma coisa vexatória. Então, a gente tem um espaço com sigilo, com ética, para a gente poder se entregar a um diálogo verdadeiro, honesto, colaborativo, sem sair da competitividade masculina, que tanto nos faz mal também. Então tem sido uma alegria. Esse grupo já funciona há 3 anos e às vezes ele está abarrotado com gente saindo pelo ladrão. E agora que a gente virtualizou o grupo por causa da pandemia, a gente tem a alegria de ter homens do Brasil inteiro e até brasileiros que moram fora também participando. Bom, primeiro eu quero te dar parabéns por essa iniciativa, porque eu acho maravilhosa, né? Porque as mulheres precisam que os homens cada vez mais se conheçam para que as relações fiquem mais claras e mais tranquilas. Isso. Mais harmoniosas. Agora, pensando no universo masculino, qual é a grande barreira que impede? É essa sensação de que vou ficar frágil se eu expor os meus problemas? Olha, muitas vezes é uma coisa ainda mais primitiva. É eu não saber dizer o que eu sinto. Né? Porque isso faz parte de um processo do nosso desenvolvimento como seres humanos que a gente chama de alfabetização emocional. Que você faz com a criança, você fala com ela, olha, isso que você está sentindo agora é inveja, isso é medo, isso é ciúme, isso é tristeza, isso é raiva. E você vai dando para ela noção de como ela fica com cada sentimento. Certo. Nós, homens, normalmente não vivemos isso. Essa geração agora, que está sendo criada agora, eu diria a você que é a primeira geração em que os homens estão sendo, as crianças, os meninos, perdão, estão sendo trazidos para essa mesma preocupação, deles receberem dos pais esse tipo de educação. Agora, Alexandre, mas isso não seria também a mulher que não está entendendo que tem que passar isso para o filho, para o que é assim, o menino da casa? Muitas vezes ela até tem essa intenção, mas às vezes o pai, por exemplo, não gostava do efeito de um menino ficar muito sensível, por exemplo, né? E aí coibia esse tipo de ação, porque na nossa cultura o homem tem que ficar forte, ele tem que ficar corajoso, destemido, ousado. E toda essa parte da construção da sabedoria sobre as emoções, ela não é valorizada no mundo masculino. Né? Assim, apesar da gente saber que, independentemente do gênero, a gente pensa melhor quando a gente sente melhor. É verdade. Separar sentimento de pensamento é uma furada. Esse negócio de separe o seu racional do seu emocional, isso é uma furada. Quando a gente integra os dois, é que a gente fica mais criativo, mais aberto para a mudança, mais tolerante à frustração, mais aberto para o novo. Então, o caminho é o contrário, é da integração, é juntar as duas coisas, entender. Porque enquanto eu sinto aqui,
eu racionalizo aqui em cima, eu olho como, com um distanciamento para como eu sinto as coisas da vida. Isso é que é a sabedoria, isso é que é o autoconhecimento, né? Então é você juntar os dois níveis. Você sabe que quando você estava falando, eu estava me lembrando, até falei antes, daquele livro Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, é para lá Sim. que a Mônica Martelli fez até a peça, e é para lá que eu vou, né? E é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Porque ali naquele livro, que foi lançado na década de 90 e fez muito sucesso, eles diziam, o livro dizia, o John Gray, que era o autor, dizia, os homens, eles vestem um chapéu, entram na gruta e não querem ser incomodados. E quando a mulher bate na porta, ele acha que ela quer que ele traga uma solução para o problema. E isso é muito intimidador. E a mulher não, ela senta com as amigas, ela fica debatendo, falando, ruminando o assunto. Ela não quer uma solução, ela quer alguém que a ouça e que ela possa falar, né? Eu achei isso muito interessante naquela época e acho que é bem assim mesmo, não é não, Alexandre? O que você acha? Eu faria um adendo ao John Gray. Eu diria que os homens também querem ser escutados. Também. Eles também querem ser escutados, só que eles precisam de um tempo também para aprender a nomear o que eles precisam dizer e o que eles precisam ser escutados, né? Então, muitas vezes o homem tem uma bola aqui, ó, de palavras presa que ele não sabe, é como se fosse um novelo, cujo fio ele não sabe bem onde está para ele começar a desfiar e transformar aquele sentimento em palavra e transformar aquela angústia num texto para ser escutado. Então, o trabalho terapêutico, muitas vezes, é apoiar o homem a entender o que ele está sentindo. Tá? Eu fico me perguntando como é que deve ser a sua sessão com todos essas personalidades masculinas, né? Para você falar para eles deixarem expor os seus sentimentos, porque o sentimento é visto sempre como uma fraqueza e não como uma arma, vamos dizer assim, entre aspas, da personalidade, do sentimento humano, que nos transforma em alguém, né? Nós somos alguém também porque sentimos, né? Não é só porque raciocinamos, nós somos alguém porque temos dentro de nós uma gama enorme de emoções. Qual é o maior esforço nessa hora do terapeuta, enfim, de conseguir que as pessoas traduzam, os homens traduzam a emoção? Olha, eu acho que o terapeuta, ele é o arquiteto do diálogo. A função do terapeuta não é dar respostas, a função do terapeuta é construir uma ambiência favorável para o diálogo acontecer. Então, eu acredito que o diálogo, por si só, ele tem a potência geradora da palavra. Então, quando eu estou num ambiente em que eu me sinto à vontade, que eu me sinto confortável, que eu me sinto seguro, a palavra vem. O encontro tem esse poder, né? Então, o que acontece muitas vezes, por exemplo, como é que são as estruturas desse diálogo, que eu acho importantes para esse diálogo acontecer entre homens? Primeiro, você pode ir, não tem que se inscrever, não tem que dar nome. Então, você pode chegar, sentar na cadeira, ficar absolutamente em silêncio, ir embora mais cedo, não precisa ficar até o final, pode chegar atrasado, não tem nenhum problema, você não tem nenhum compromisso de se apresentar. Então, isso vai deixando as pessoas confortáveis para chegarem no tempo delas. Então, tem homens que passam 5 encontros, 8 encontros, absolutamente em silêncio, só sacando o que está ali, entendendo, ganhando confiança. E na hora que eles se sentem à vontade, eles começam a falar. Então, só isso já dá um ritual, eu acho, de muito respeito e de muita compaixão pela nossa dificuldade de falar. E isso gera uma postura muito colaborativa, assim, sabe? E é muito bonito de ver como acontece. Você falou de uma coisa que eu acho que acontece muito, que é a competitividade entre os homens, né? Eu acho que esse é um fator, assim, muito difícil da pessoa destravar, não é não? Muito, muito. Nós somos treinados para competir o tempo inteiro, né? Quando a gente vai falar da gente, a gente fala sempre do que a gente adquiriu, né? Que a gente adquiriu bens, imóveis, títulos, cargos, né? A gente está sempre falando do que a gente adquiriu. Então, muitos homens, por exemplo, vão para lá falar do sofrimento de estar desempregados, sabe? De viver uma certa invisibilidade social, de sentir que estão perdendo um lugar de
de fala, né, no meio deles, às vezes até dentro da família. Então, essa ligação excessiva da imagem masculina ao sentimento de ser produtivo e de ter uma produtividade cada vez maior para apresentar para o mundo, isso é uma coisa muito opressiva, porque às vezes é um sofrimento que a gente não coloca em palavra, mas é muito opressivo. Quando a gente pode falar disso, a gente fala. E nos momentos em que a gente não está em condição de ser produtivo, quando a gente adoece, quando a gente não tem um emprego, por exemplo, quando a gente está deprimido, né? A depressão masculina é um tabu, porque é quando o homem está ao avesso do que o sistema pede dele. É verdade. E muitas vezes... Você entende mais a mulher estar deprimida, porque parece uma coisa ligada à fragilidade masculina. Isso, exatamente. Então, na hora em que o homem vive a depressão, ele muitas vezes se esconde porque ele tem vergonha até de assumir que teve. Então, e a saída da depressão, não sei se você sabe, mas é uma coisa muito interessante. A etimologia da palavra depressão quer dizer não expressão. Então, muitas vezes, por trás da depressão, tem palavras que precisam sair. Né? Por isso é que a terapia é importante na hora da depressão. Porque a depressão é tipo uma faxina da alma. Você tira um monte de coisa e faz isso tudo transmutar dentro de você. Né? Então, esses momentos em que o homem não está excessivamente produtivo e pronto para esse mundo competitivo são momentos muito dolorosos e muito solitários. Então, digamos assim, o que acontece no grupo é que a gente tem, presencialmente, a gente tinha por volta de 50, 60 pessoas por encontro. E agora, virtualmente, a gente está batendo quase 100 pessoas. Então, nesse momento, a gente tem pessoas assim de várias classes sociais, de várias condições socioeconômicas, de várias tribos urbanas, de várias idades, né? E de várias condições, por exemplo, de desenvolvimento de carreira. Então, tanto tem aquele CEO que está, né, no topo da carreira dele, quanto tem aquela pessoa que está desempregada, ou que ainda está começando a se deslanchar num projeto profissional. E você, como terapeuta, para mim, é uma alegria poder colocar essas duas pessoas para conversar, sabe? Para uma entrar em empatia com a outra. Né? Porque, de repente, o CEO, por exemplo, ele vai ter uma outra postura com os próprios funcionários dele depois de participar desse grupo. Entende? Agora, Alexandre, você falou uma coisa que é super importante para o homem e para a mulher também, mas o homem, como tem essa característica daquele que sai da gruta para trabalhar e volta, né? Vamos dizer assim, né? O provedor, o que tem a imagem de que ele é que vai, vamos dizer, quebrar todas as lanças, né? Isso. E vai quebrar as lanças todas e voltar para casa, né? Então, o que eu pergunto é o seguinte, nesse momento que a gente está vivendo de reclusão, pandemia, isolamento social, onde as pessoas estão limitadas ou fazendo home office ou desempregados, como você mesmo falou, quer dizer, é um momento que tudo isso fica mais aflorado, né? Então, as relações ficam mais complicadas dentro de casa. Super, né? Nós estamos vivendo um momento em que os casamentos estão sendo colocados em xeque, porque é um momento em que está sendo exigido de todo o sistema familiar um nível de adaptabilidade e transformação para dar conta dessa nova estrutura do dia. Né? Eu sou colunista da revista Crescer e eu escrevi lá um artigo dizendo que uma pandemia está colocando a gente num BBB às avessas, porque a gente está trancafiado dentro de casa, mas não tem ninguém assistindo a gente está em absoluta privacidade. E nessa privacidade, né, excessiva, a gente tem um nível de contato, uma frequência de contato com a nossa própria família que a gente jamais teve. Então, isso está causando novas camadas de descoberta de intimidade. Eu estou vendo como as pessoas mais íntimas da minha vida transbordam as suas emoções, como elas ficam entediadas, como elas conseguem sair do tédio, como elas lidam com a raiva, com a tristeza, com o medo, que é a grande emoção da pandemia é o medo. Né? Então, estamos todos envolvidos nessa emoção como grande caldo que nos une aqui. Então, é uma outra estrutura familiar, é uma outra estrutura de convivência social. E outra coisa, você falou no medo, né? Eu acho que o medo é um fator assim, muito opressor, né? As pessoas ficam
né? E dentro do medo, quando você complica a sua relação, você acaba caindo no famoso DR, né? Que é, vamos discutir a relação. E é sabido, a lenda urbana é de que o homem detesta DR. Então, como é que sobrevive-se a uma DR dentro de uma pandemia? Como é que fica isso, Alexandre? Bom, podemos dizer que a pandemia é uma grande DR inteira, né? Que a gente está há 100 dias de DR. É uma DR infinita, porque nós estamos repactuando todas as regras de funcionamento da casa, né? Então, por exemplo, tem um questionamento sobre as tarefas domésticas, né? Já que, por uma questão de respeito ao isolamento social, que os funcionários também merecem ter, a gente libera os funcionários, paga o salário deles, então a gente está tomando posse da casa de uma outra forma. Os homens têm vindo no grupo, por exemplo, para falar do espanto deles, do quão pouco íntimos eles eram da própria casa. Aí que isso na é uma hora... coisa interessante, hein? Mas eu acho que as mulheres também quebraram esse rito e ficaram mais íntimas da sua própria casa, descobrindo a cozinha, a máquina de lavar. Isso. Não, mas é aquela história, né? Então, os homens estão se dando conta, por exemplo, da carga mental, que é essa gestão do lar, um trabalho invisível que na nossa cultura está nas costas da mulher, que o cara fala assim, tá bom, eu topo fazer o serviço de casa, mas onde está a vassoura? E onde está o rodo? E o que eu faço agora? E como eu faço? E quando eu faço? E como eu faço? Então, o homem vira esse cara que fica perguntando o tempo inteiro para a mulher o que fazer, como fazer, né? E isso é que é a carga mental. E se dar conta disso também é um ponto 2.0 da transformação. Que não basta eu me solidarizar com essa condição da pandemia e assumir a minha responsabilidade de cuidar da própria casa, mas eu assumir o meu protagonismo dentro da minha casa. Né? Tudo que é doméstico vale menos na nossa cultura do que aquilo que é conquistado do lado de fora da casa. Então também é novo para o homem deixar de fazer uma reunião ou deixar de pensar na produtividade dele para lavar o próprio banheiro, para colocar o lixo para fora, para fazer a cozinha, e porque até a culinária masculina é uma coisa patriarcal, porque não é aquela culinária de todo dia de fazer é um troço bacana. Isso, exatamente, é o gourmet, é a varanda gourmet do final de semana, né? Então agora é outra pegada, é a comida de todo dia, o arroz, feijão, bife, de todo dia, né? É verdade. Agora, Alexandre, eu fico também imaginando, né, que vamos dizer, esse se apossar da própria casa traz também uma relação mais íntima com os familiares, né? Como a gente Sem dúvida. E aí tem um outro lado, o lado do glamour, porque geralmente as pessoas saíam para trabalhar, voltavam, a mulher se arrumava, eles iam sair fora, iam ao cinema, iam fazer alguma coisa. E tinha uma coisa que alimentava essa vida, vamos dizer, amorosa e glamurosa dentro de um casal que tinha a possibilidade de sair, encontrar os amigos e tal. Agora está todo mundo dentro de casa. Como é que também fica essa relação amorosa dentro de casa, né? Isso tem sido um grande problema, né? Porque o Jung é um autor, né, que ele diz uma coisa muito bonita. Só se podem juntar duas entidades que estão separadas. Essa frase dele é muito interessante, dá para a gente dar muita volta nela, mas tem tudo a ver com o que você disse. Precisa haver uma certa separação de corpos para que eles queiram estar juntos de novo. Tem essa contradição que precisa acontecer. O amor e, sobretudo, o desejo erótico, ele exige esse tipo de saudade, de nostalgia, né? De encantamento pela falta. Então, a experiência do confinamento tem complicado vidas sexuais. Tem trazido questionamentos em relação a isso. E as pessoas têm nutrido criatividades incríveis, assim, que eu tenho acompanhado nas histórias. Do tipo, eu vou ficar aqui no meu quarto quieto durante um tempo, você não venha, e fica aí na sala, daqui a pouco a gente se encontra na cozinha, mas eu preciso ficar um tempo sem olhar para sua cara. Dá um tempo!
um tempo aí. E fora que todos nós temos direito à privacidade. Todos os espaços que a gente vivia do lado de fora da casa tinham a ver com essa privacidade, essa vida para além do casal, né? Essa individualidade, vamos dizer. Essa individualidade, exatamente. E o que a pandemia trouxe como desafio é que não há lá fora, é tudo aqui dentro. A escola está aqui dentro, o trabalho está aqui dentro, o casamento está aqui dentro, a casa está aqui dentro, a faxina está aqui dentro. Não tem lá fora, né? O cinema virou Netflix. Tá aqui dentro. A terapia está aqui dentro, exatamente. O cinema virou Netflix, a terapia virou meu telefone. Então, é muito difícil mesmo. Por isso que tem hora que a gente dá uma surtada. Quem não deu uma bela surtada nessa quarentena ainda, não entendeu ainda o que a gente está vivendo. Mas tem vários tipos de surtada, não tem, não? Sim, claro. Até o quê? Se tranca no quarto? O choro, por exemplo. O choro que às vezes vem, né? No primeiro mês, acho que foi no primeiro mês mesmo, eu me lembro de eu ter tido um choro. Um choro que deve ter décadas que eu não tinha um choro desse. Aquele choro que você chora até dormir. Aquele choro que te tira tudo de dentro, né? E depois eu fiquei me perguntando o que eu estava chorando. Eu estava chorando, obviamente, muitas coisas minhas, mas eu também estava chorando uma certa compaixão pela humanidade, sabe? Eu estava chorando uma preocupação com o mundo, uma preocupação com as pessoas vulneráveis, sabe? Que estão todas dentro dessa mesma catástrofe, mas tem uma que está dentro de um transatlântico super protegida do temporal e outra que está num barquinho, outra que está na tábua lá, que levou o Leonardo DiCaprio para o fundo do rio no Titanic, né? Então, para o fundo do mar. Sem boia, né? Então, eu acho que todas as emoções, elas ficam muito transbordadas na pandemia, né? E aí o autocuidado, ele fica muito mais precioso. As formas com que a gente se cuidava, muitas vezes não estão acessíveis. Por exemplo, eu me cuidava correndo no parque, não tem parque. Eu me cuidava saindo com as minhas amigas, eu não posso sair com as minhas amigas. Eu me cuidava indo ao cinema, não tem mais cinema. Então, o autocuidado, ele precisa também ser reinventado, né? Eu acho que essa questão do choro, eu acho que houve, pelo menos para várias pessoas que eu conheço, inclusive comigo, uma emoção que você não definia bem por que você estava sentindo aquela tristeza, quase uma dor na alma pelo que está acontecendo, né? Isso. É uma coisa assim que a gente sente assim uma tristeza, mas é mais do que uma tristeza, é uma compaixão misturada com nossa, sim, uma sim. dor. O que você pode fazer de ver tudo isso acontecer, as pessoas sofrendo tanto? Eu acho que isso foi muito impactante, né? Em vários momentos dessa quarentena. E me pergunto o efeito que isso vai trazer, né, Alexandre, daqui para frente nas pessoas. Eu não sei se você é daqueles que acreditam que as pessoas vão sair melhores, ou as pessoas vão poder ter uma reflexão maior sobre a própria vida e vão poder trabalhar melhor nessa questão da coletividade. Tem gente que eu já ouvi falar, não, o ser humano é igual, vai passar, esqueceu, vai viver tudo igual, não vai mudar nada. Qual é o seu pensamento? Olha, eu sou uma pessoa esperançosa, mas não uma pessoa esperançosa vã. A minha esperança, ela se centra numa profissão que para mim é um privilégio, que é uma profissão que testemunha mudanças, né? A minha profissão é uma profissão de fé, é de fé no humano, né? Então, a pessoa, quando ela procura o psicólogo, ela procura sempre o psicólogo no pior momento dela. Ou ela escolhe o pior da semana dela para contar para o psicólogo, né? E a gente vai... É o socorro absoluto. Exatamente. Então, e a gente testemunha processos maravilhosos de construção, de transmutação do sofrimento em vida, em aprendizagem, em força para continuar, em redefinição da própria existência. Então eu tenho, cada vez mais, quanto mais eu trabalho com essa profissão, mais eu tenho esperança no humano. Agora, eu também tenho muita consciência de que há muitas pessoas que estão desconectadas da oportunidade que elas têm de fazer dessa quarentena um processo de reavaliação profunda de si e da própria vida.
Tem pessoas que estão simplesmente levando tudo como no piloto automático, desconectadas emocionalmente, e essas pessoas provavelmente não vão aproveitar esse movimento. Agora, eu acho que ninguém vai sair da mesma forma. Se vai sair melhor ou pior, eu acho que isso aí é da estrutura de funcionamento de cada pessoa, da possibilidade que ela tem na vida, do nível de privilégio que ela tem de poder pensar sobre si, da saúde dela, tem um monte de fatores nisso, mas eu não acho que um pé de pessoa, como dizem na minha amada Bahia, não tem um pé de pessoa que vai sair da mesma forma dessa experiência. Eu acredito também, como você, que as pessoas, de uma maneira geral, não podem sair iguais. Elas vão sair modificadas, porque foi uma vivência que nunca tivemos. Eu falo nunca como humanidade, né? A gente tentar ficar o mundo inteiro conectado. Acho que é a primeira vez na história do mundo que isso acontece, né? Isso. É pela comunicação que a gente tem e a instantaneidade das notícias e dos acontecimentos. Com os aviões, tudo é muito rápido, né? Uma pandemia chega rapidamente num lugar e no outro. Então, eu acho que o ser humano não pode sair igual, né? Isso. Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer e eu faço isso todo dia. Eu peço, meu Deus, que a gente saia disso de uma maneira melhor, né? Sempre quando a gente passa por um momento difícil, não é para sair pior. Então, eu fico pedindo... Não mesmo. Né? Saíamos melhor. Agora, a gente tem que falar sobre um outro assunto também, que você está acabando de lançar um livro. Um livro que eu achei muito interessante, Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise. Quer dizer, exatamente agora. Super. E não foi pensado para a pandemia, viu, Márcia? Isso foi... Eu perguntar quando é que você escreveu esse livro, Alexandre? Olha, esse livro foi escrito no ano passado, no segundo semestre do ano passado. E ele foi para edição, ele estava sendo diagramado, revisado, e o prazo que isso tudo tinha para acontecer, geralmente a editora pede 3 meses entre a entrega dos originais e a publicação do livro. Então ele ia ser publicado no dia 15 de abril. Aí veio a pandemia, fechou tudo, e a editora disse, olha, não vamos publicar por enquanto, vamos ver o que acontece. E eu, beleza, vamos embora. E aí, depois porque pela editora Planeta, que é uma editora espanhola, né, então a sede na Espanha, eles estavam vivendo aquele horror lá, né, na Espanha, muito caos, né, social por conta do coronavírus. Quando eles reabriram, aí a filial aqui do Brasil reabriu e eles falaram, vamos lançar. E como uma pergunta, né, porque é a primeira vez que a editora está lançando um livro dentro dessa circunstância de não ter livraria, não tem noite de autógrafo, não tem nada, assim, é tudo atualizado também. Então, eu agradeço a você a possibilidade da gente falar dele aqui, porque é só dessa forma que a gente pode fazer os livros chegarem às pessoas nesse momento da vida. Você trouxe a capa dele? Você tem uma capa? Eu tenho que ligar o computador. Eu posso ligar, a gente conversando, eu ligo aqui o computador para mostrar a capa para as pessoas, porque ele está em pré-venda, né? Na pré-venda, ele tem 30 dias em que ele fica exclusivamente à venda pela Amazon, e aí depois desses 30 dias ele vai para tudo quanto é lugar, né? Então eu vou mostrar a capa, mas a ideia do livro é uma ideia que surgiu assim, Márcia. É uma ideia que eu tenho há muito tempo, eu gosto, como terapeuta, de escrever cartas para as pessoas. Aqui, ó, já abriu. Aqui, ó. Cartas de um terapeuta para seus momentos de crise. Isso é perfeito. Isso aí são várias cartas, né? Eu tava então as cartas são escritas pelos sentimentos. Então, dentro de uma proposta de que nós não somos tristes, nem somos ciumentos, nós ficamos de determinada forma de acordo com circunstâncias da nossa vida. Então, se os sentimentos são passageiros, eles nos visitam. Então, a ideia é que cada sentimento da nossa vida nos visitasse. Então, você está na sua casa e você recebe uma carta do medo, uma carta da tristeza, uma carta da saudade, uma carta da culpa, uma carta do ciúme, uma carta da raiva, uma carta da vergonha, do amor, da esperança, da morte. Tem vários temas da vida, né? E eu coloquei em forma de cartas para ficar mais
palatável para o público geral, né? Mas é um livro escrito como um diálogo com a alma das pessoas, né? Que seja um livro em que a gente possa descansar das nossas batalhas diárias, refletindo sobre a alma, refletindo sobre a nossa vida, de uma forma delicada, né? O Chico Buarque é o meu mestre maior, e ele tem uma música em que ele diz: depois de te perder, te encontro com certeza, talvez no tempo da delicadeza. Eu acho que esse livro é um livro que é para ser lido convidando o leitor a entrar no tempo da delicadeza. E Sabe? pode ser lido aleatoriamente, né? Já que são aleatoriamente, claro. momento que você está querendo ver um assunto e entrar naquela carta para aquele assunto, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, a experiência é uma experiência autoral, assim, de você poder se relacionar com aquele sentimento naquela noite e poder olhar o que o medo diz sobre mim, né? Como é que é a minha relação com o medo, como eu fico quando eu sinto medo, o que eu provoco no mundo quando eu sinto medo, para onde eu vou com as minhas reações quando eu sinto medo. Então, as cartas são todas para trazer o leitor para uma conversa sobre esses pontos da vida. O Alexandre, quando a gente pensa em cartas, hoje em dia ninguém mais escreve, né? A gente está sempre no mundo digital. A carta virou algo assim cult, né? Bem, assim, a carta virou algo assim tão pessoal e tão delicado e sentimental que é bonito a gente ver. Eu me lembro do primeiro livro dos primeiros que eu gostei, foi aquele Cartas para um Jovem Poeta do Zé Maria Rita. Sim. E é uma carta linda, né? Essa ideia de escrever uma carta. Sim. Né? Escrever uma carta para alguém. Tem gente que faz como exercício pessoal escrever uma carta para si próprio à noite, para contar. Sim, que lindo, é verdade. Porque escrevendo a gente reflete e muitas vezes descobre coisas que a gente não tinha verbalizado antes, né? Isso. O escrito é uma descoberta, né? Eu escrevo livros de poesia, então para mim eu tenho essa relação muito próxima com a escrita. Agora, os homens têm essa relação tão próxima assim? Você acha que antigamente a gente pensava, como a gente falou aqui em carta, criança às vezes escrevia, adolescente fazia o seu diário. Sempre uma coisa de menina fazer o diário. Sim. O homem também está mais disposto, mais aberto. Esse novo homem, do novo milênio, ele está mais aberto a escrever também os seus sentimentos? Olha, eu não sei se a escrever, mas se relacionar melhor com a palavra. Não sei se você sabia, mas, por exemplo, tem um sintoma psiquiátrico que está categorizado na psiquiatria, que tem a ver com a dificuldade do homem de nomear o que sente. Olha, eu não sabia, não. Chama alexitimia. E o que é o homem alexitímico? É um terror para um terapeuta, porque o terapeuta chega para... É um terror, é uma coisa horrorosa. O terapeuta chega para ele e fala assim: e aí, como você está? Tô bem. Como foi a sua semana? Normal. Aí você sente, o terapeuta fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer com mais 50 minutos conversando com essa pessoa? Eu já tive entrevistas assim. Então... Então, essa percepção, né, quando o homem... Uma das coisas desse tipo de terapia é o homem se aperceber desse vazio da palavra, né? Porque quando a gente não tem acesso à palavra para nomear o que a gente sente, a gente vive pela metade mesmo. Então, essa busca de poder ganhar intimidade com a palavra, isso é uma coisa super importante para a vida de qualquer pessoa. Isso independente de eu ser uma pessoa mais introspectiva, mais extrovertida, né? Então, eu sinto que os homens estão buscando mais esse apoio na palavra e querer nomear melhor as coisas, sabe? Eu tenho muita esperança nessa transformação, muita mesmo. Alexandre, voltando para essa terapia dos homens, já que a gente voltou assim, a palavra... Quer dizer, atualmente, o assunto maior que aparece, qual é? É a questão do emprego? É o profissional? Não, é a relação com a mulher. É a relação... Por quê? Porque nós estamos vivendo aí, na sociedade brasileira, uma discussão de gênero muito forte, né? Estão saindo
dos tabus, né? A gente está tirando o véu dos tabus, por exemplo, sobre as relações abusivas, né? Sobre os direitos das mulheres. Então, toda essa discussão que vem do feminismo, que é urgente, útil, importante, fundamental para a sociedade brasileira, está fazendo com que as mulheres se empoderem. Ou seja, o que quer dizer se empoderar? Significa não tolerar determinados abusos que existiam tradicionalmente nas relações de casal. Né? Então, quando essa mulher se coloca de uma forma diferente diante desse homem, esse homem não tem recurso para lidar com essa mulher. Então, se você for pensar... Alexandre, eu queria até que você parasse e entrasse mais nisso. Não tem recursos. Recursos emocionais, é isso? Emocionais, porque a nossa formação mental é assim, qual é o script do conto de fada? É uma princesa que vem ser salva por um príncipe. Os desenhos da Disney, por exemplo, estão mudando, né? Até chegar nos últimos em que as princesas não têm nem príncipe para salvá-las, né? Então, mas essa ideia de que nós somos os fortes, que vamos ofertar um apoio para a fragilidade delas, na hora que elas chegam para os homens e falam assim, olha, eu não preciso de ninguém que me salve, eu preciso de alguém que me escute, que me compreenda, que me respeite, que construa coisas junto comigo. E tem muitos homens que caem num vazio, assim, como assim eu não tenho o que fazer para te salvar? Né? Então, essa é uma transformação das mentes, das visões de mundo sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, que dá uma trabalheira danada. Né? Tem uma piadinha que a gente conta, por exemplo, que é assim, você está num restaurante, quando a gente podia estar em restaurante, você está em restaurante, aí chega a conta. Né? Primeiro, preste atenção, o garçom entrega a conta para o homem. Né? Vem com aquele negocinho e entrega na mão do homem. Isso já é um sinal de como a nossa cultura lida com gênero. Quem diz para o garçom que quem vai pagar é o homem, que quem tem dinheiro para pagar é o homem, etc. Né? É uma construção da nossa cultura. Aí o garçom entrega a conta para o homem. Aí, aquela primeira noite que o casal está saindo para se conhecer, o homem hoje não sabe o que fazer com essa conta. Ele propõe, não sabe. Porque ele propõe, vamos dividir, ele teme ser visto como mesquinho. Se ele fala, eu vou pagar a conta, ele teme ser visto como superprotetor ou machista. Se ele falar, você paga, pode ser descortês. Então, essa é uma cena iconoclástica, né? É uma cena iconoclástica, assim, só para a gente se dar conta de como essas coisas estão em transição, né? Então, sabe aquela música da Adriana Calcanhoto, Nada Ficou no Lugar? Nas relações de gênero, a gente está vivendo uma transição em que as certezas perderam o seu lugar, né? Então, é tudo para ser reconstruído e na experiência de cada casal. Então, não tem mais uma regra, assim, que o homem deve abrir a porta para a mulher, o homem deve salvar a mulher da bruxa, o homem... Não tem uma regra para isso. Isso agora é uma negociação interminável, né? Cansa até cavalo, mas é assim que é. É uma negociação dos parâmetros de convivência, das relações de poder dentro do casal, né? Então é isso que tem sido mais desafiador para os homens. Mas você tem visto isso mais em casais jovens? Não necessariamente. Não necessariamente, porque também temos no Brasil um dado nos últimos 2 censos, por exemplo, as 2 fases em que temos mais separações conjugais no Brasil, depois do nascimento do primeiro filho e depois da saída dos filhos de casa. Então, essa depois da saída dos filhos de casa é uma grande novidade, né? Então, depois que os nossos filhos saem de casa e a gente volta a se olhar como homem e mulher e não só como pais, pode dar um estranhamento, pode dar uma sensação de que a gente não tem mais uma interseção e aí a gente vai se separar. Isso é novo. Isso é novo, né? Porque também quando os filhos saem de casa tem aquela outra síndrome do ninho vazio, né? Do ninho vazio, exatamente. Uma das consequências da ninho do ninho vazio é essa. Mas eu sempre pensei que isso acometia mais a mulher. A mulher sentia mais essa sensação do ninho vazio do que o homem.
Eu acho sim, porque a mulher é que normalmente abre mais mão da identidade dela em nome do cuidado dos filhos. Ela deixa de ser um monte de coisas para cuidar dos filhos, enquanto o marido continua com a vida produtiva dele normal, e nos intervalos ele vai lá e faz um bilu-bilu em qualquer idade do filho. Mas, né, por exemplo, as famílias que imigram, é muito raro você ver um homem deixando o trabalho dele em nome de uma proposta da mulher para mudar de cidade, por exemplo, né? Então, a gente ainda tem uma cultura muito sexista nesse sentido. Então, na hora que os filhos eles saem de casa, a mulher tem que se haver muito mais com essas coisas que ela não foi porque ela precisou ser mãe ou porque ela foi convidada apenas a ser mãe. Né? Mas o ninho vazio acomete o homem também porque ele olha para esta mulher. E se ele não tiver trabalhado dentro de si um olhar amoroso, erótico, ao longo do desenvolvimento da vida dessa mulher, ali ele se perde, ali ele se afasta. Né? Mas nessa separação, por exemplo, né, aí você tem muitos homens começando novos relacionamentos, muitas mulheres começando novos relacionamentos, e vivendo também essas mesmas questões, né, de como nós vamos estruturar o poder dentro da nossa relação. Essa questão de poder é uma coisa assim muito perigosa, vamos dizer assim, né? Se você não souber dosar dentro de uma relação, né, Alexandre? E Sim. a mulher hoje em dia, como você falou, esse empoderamento da mulher torna ela independente financeiramente também, né? E isso, você não acha que isso também é um fator que desequilibra muito, às vezes, o homem que se vê necessário como provedor? Olha, nossa cultura já nos prepara para compartilhar gastos com uma mulher, mas ainda não nos prepara para ganhar menos ou não ganhar. Né? Isso ainda é uma dificuldade nossa, como homens. Né? Então, esse, por exemplo, é um típico sofrimento que os homens vêm trazendo no grupo. Né? Quando eles, por exemplo, a mulher está provendo o lar e ele está no lugar doméstico. Ele está cuidando dos filhos, ele está cuidando da casa. Né? Então, eles vêm falar dessa invisibilidade que as mulheres já sentem desde sempre. Né, quando elas estão no ambiente doméstico e elas não têm um trabalho do lado de fora de casa, as mulheres falam assim, eu não trabalho. É verdade. Ela trabalha muito. Ela trabalha, mas não tem que trabalha. Ela trabalha muito, mas esse trabalho ele não tem reconhecimento social. Então, na hora que o homem entra nessa perspectiva, ele se vê na mesma invisibilidade, e isso é muito bonito, porque aumenta a empatia entre os gêneros. Os homens saem dessa experiência muito mais conectados com as suas companheiras. E o que eu faço no grupo é a possibilidade dos homens que não estão vivendo isso poderem aprender com os que estão vivendo, que essa é a beleza de um grupo terapêutico. Você não precisa viver tudo da vida. Você testemunha a história do outro e às vezes aquela história nutre a sua vida, te faz alçar pontos que você não chegaria na sua própria história. Alexandre, aquela história de que o homem não chora, né? É uma coisa muito dura para o homem, né? O homem não pode mostrar suas emoções. Nesse seu grupo, os homens choram? Muito, 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 Márcia. Mas choram muito. Tem homens que já houve caso, por exemplo, do homem entrar, começa uma história, né, uma história triste, uma história tocante, e ele chora com aquela história que não é dele, e ele vai embora. Porque, que troço esquisito, eu entrei aqui e já comecei a chorar, eu queria só ver qual era, aí ele volta daí um tempo, e esse mesmo cara chora o dia todo, a noite toda, perdão, o encontro todo, né? E aí, isso depois ele conta. Ele fala assim, eu achei que eu estava chorando por causa dele. Depois eu entendi que o choro era por causa de alguma coisa minha. E eu comecei a me perguntar o que eu estava chorando quando eu estava chorando. E aí, então você vê que a terapia é quando a gente se faz essa pergunta, né? Assim, que choro é esse? Que palavras
estão dentro desse choro? Que cenas da minha vida que não foram trabalhadas, eu estou chorando agora, né? Mas tem muito choro, e tem muito choro empático, que é o mais bonito, que eu acho que também é uma coisa para a gente reconstruir na experiência masculina, entre homens, né? Então, Que é o choro empático. a mulher é muito empática. Isso, Ela né? com as outras mulheres, ela senta junto, ela chora junto, ela vibra junto, desde uma roupa a um filho, a um Isso, casamento. A mulher é muito empática. O homem, eu sinto, é isso. mais distanciado. Então, por exemplo, a gente teve uma experiência recente no grupo que foi um homem relatando a morte da mãe por Covid. E ele relatando toda a dor de todas as mortes que estão acontecendo nessa pandemia, que estão sendo vividas com muito poucos rituais, né? Então, Exato. o funeral dura muito pouco tempo, né? A gente não pode estar com as pessoas abraçadas, que é uma coisa que ajudava a confortar a perda. Então, ele chorou essa perda e as pessoas também choraram. Também choraram. E veja, choraram por uma câmera, né? Então, você vê que quando a gente está chorando, a gente não está chorando a perda daquela mãe, necessariamente. A gente está chorando um choro empático pela humanidade. Que momento triste esse que a gente está vivendo, que quando a gente perde uma pessoa para essa pandemia, a gente não tem o direito de viver os rituais que a gente vivia para conseguir cair a ficha dessa morte, para poder elaborar isso junto com as pessoas, para poder receber o amparo, né? Então a gente está chorando essas tristezas todas da experiência humana, né? Mas é um choro importantíssimo. Importante, isso eu acho muito bonito. Eu ontem entrevistei o Rabino Sérgio Margulis e a gente falou muito sobre essa questão, né, das pessoas não poderem chorar os seus mortos, né, não ter o ritual de passagem, que é tão importante, né? Você como psicólogo, né, para fechar o círculo, né, até para poder fechar o círculo da dor, né, de que você fez tudo o que tinha que fazer e vai ter que depois sair daquele momento difícil e caminhar para frente, né? É muito Isso. importante. É muito importante. A morte é uma experiência que precisa ser narrada. A morte é uma experiência que precisa ser socializada. Então, você precisa ter gente olhando para você e escutando a história da morte daquela pessoa, se compadecendo da sua dor. É só assim que a gente passa pela morte. A morte é tão avassaladora que exige conexão humana. Por isso é que tem vida na morte. Porque a morte nos retira coisas preciosas, mas ela também nos conecta de forma muito impressionante aos outros seres humanos, né? Os que ficam vivos choram juntos a morte de quem foi embora, né? A gente só está tendo que transformar a forma desse choro acontecer, desse abraço acontecer. Mas a gente não pode perder essa conexão, porque isso é vital para a experiência humana nesse momento. Olha, Alexandre, eu estou morrendo de pena, mas o nosso tempo vai acabar. E eu agora fico controlando aqui, porque de repente sempre apaga, assim, sem a pessoa poder nem se despedir. Então, eu fico controlando. Botei um relógio, pode, uma coisa que ninguém mais usa. Botei um relógio aqui perto para poder olhar. Mas olha, quero te agradecer muito. Foi maravilhosa a nossa live. Você desvendou e, vamos dizer assim, tirou os véus de muitos problemas dos homens e deu uma compreensão muito importante desse universo masculino. E que a gente, na verdade, somos seres humanos, né? Nós queremos compartilhar, experimentar o que tem de melhor e dividir, né, as relações e os sentimentos. Eu quero te agradecer muito, parabéns pelo seu livro também. Márcia, olha, a vida tem uns momentos, né, em que a gente apenas agradece, né? Eu sempre gostei muito da sua forma doce, delicada de se aproximar das pessoas, né? Sempre que eu te via entrevistando as pessoas, muito mais do que a jornalista que lia o TP ali na hora de apresentar o jornal, mas na forma como você se apresentava, eu sempre fui muito atento a isso. Já era o caminho do psicólogo, assim, se formando dentro de mim. Então, na hora que você me convidou, passou um filme pela minha cabeça e eu fui muito grato à vida por receber esse convite tão amoroso da sua parte, muita admiração pela sua trajetória, muito, muito feliz por esse encontro, e que a gente possa ter outras conversas em outros momentos.
Mas eu acho que as conversas durante a pandemia têm sido, pelo menos na minha experiência de vida, um oxigênio para a alma. Né? Então, participar de lives, para mim, conversar com as pessoas é uma coisa que tem ajudado a manter a minha própria saúde mental. Então, por isso também eu te agradeço. Muito obrigado. Olha, Alexandre, muito obrigado, adorei. E vamos repetir, sem dúvida, outras lives, tá bom? Vamos buscar assuntos assim como esse que foram maravilhosos. Obrigada e até uma próxima vez, tá bom? Até mais. Um beijão. Um beijo. Gente, foi o máximo, né? Alexandre aqui, maravilhoso. Amanhã a gente está de volta. Estou aqui com a Bruna Rinaldi. Vamos falar sobre a família, os direitos de família na pandemia. Um assunto também super importante para todos nós. O que está acontecendo, o que pode acontecer e como a gente tem que resolver alguns problemas que acontecem durante esse momento tão complicado. Obrigada a todos. Até amanhã. Um beijo grande para vocês. Tchau.